Então, pessoal, vamos tratar de uma notícia aqui diferente do que nós temos falado nos últimos meses. Só que não, né? Mais uma vez o governo Lula entrega um resultado fiscal pífio, patético. No caso aqui referente ao mês de junho, que tem aí um dos piores resultados para esse mês da série histórica, que começou lá em 97, e não apenas isso, fecha aquele que é o pior semestre da história de todo o plano real, desse tempo em que se mede a questão fiscal, aí, responsabilidade fiscal e tudo mais, né? Porque ele só não foi pior que o primeiro semestre de 2020, que obviamente não pode ser levado em conta. Um terror completo, tudo que nós temos visto até o momento em matéria de equilíbrio fiscal, que não há uma coisa completamente absurda que demonstra que o governo Lula está a quilômetros, a anos-luz de conseguir entregar um resultado fiscal decente para este ano dentro daquilo que ele próprio se comprometeu. Vamos dar uma olhada aqui nesses números, nesses valores, né, de rombo fiscal, de déficit fiscal aqui de maneira geral, né, e acredite ou não, o pessoal do governo ainda diz que déficit zero é algo crível, né? Dá para acreditar que isso vai acontecer. Tá bom, você acredita? Eu não. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Mudar a iluminação aqui, tô achando minha cara muito apagada, né? Mas, enfim, acho que não ficou muito bom nada, não. Acho que assim tá melhor. Então, qual que é a questão aqui a respeito do que foi tratado sobre as contas públicas, né? Fica assim, vai ficar melhor desse jeito aqui, né? O déficit, de maneira geral, tá um absurdo completo, né? A gente tem acompanhado essas notícias já há algum tempo, com alguma frequência, e não é por outro motivo que este primeiro semestre ficou com o pior resultado desde 2020, né? Na verdade, a gente tem até o gráfico aqui para comparar esses números, né? O primeiro semestre, olha só o patamar do déficit público, resultado primário, tá, meu amigo? Não se deixe enganar, resultado primário. Não tem pagamento de juros da dívida aqui. Fora isso que eleva o total déficit fiscal lá para as alturas. O governo Lula, né? Aliás, nenhum governo brasileiro tem o peito que o governo Javier Milei tem de apresentar o resultado fiscal. Aliás, de conseguir um superávit depois de pagar os juros da dívida, né? Isso é para poucos e o governo argentino, o atual governo argentino, conseguiu fazer, né? Uma coisa impressionante. Mas então, você pode ver nesse gráfico aqui que nós temos os dados nominais, tá? Aqui não é atualizado pela inflação. Os dados nominais do déficit público semestre a semestre, desde os tempos lá da Dilma Rousseff, em que havia ainda, olha só, algum grau de superávit, né? Essas barrinhas azuis aqui, algo que obviamente se reverteu logo após o início da crise econômica causada pelo governo Dilma Rousseff, por sinal, né? E aí nós chegamos em 2020, tivemos aquele que provavelmente é o pior semestre da história fiscal brasileira por conta da pandemia, né? Não apenas o governo gastando muito, tendo que desembolsar uma grana alta por conta de benefícios emergenciais, auxílio emergencial e aquela coisa toda, né? Gastos com saúde e etc., né? Um valor assim completamente não previsto, inclusive, como na verdade a arrecadação caiu muito porque a atividade econômica foi bruscamente reduzida, reduzida na verdade quase a zero durante um período, depois começou a se reestruturar. Então as receitas caíram muito e as despesas subiram absurdamente. E aí você teve esse déficit de 417 bilhões de reais que não pode ser levado em consideração com os outros anos. É um caso totalmente atípico. Se você tira esse resultado daqui, o que sobra, né? Sobra aqui para você ver um superávit no governo Bolsonaro. Pois é, cortando impostos, Bolsonaro ainda assim conseguiu ter superávit primário, né? A curva de Laffer demonstrada na prática. Mas, olha só,
O resultado do primeiro semestre do ano passado foi ruim, deficitário, e agora, meu amigo, olha o patamar em que chegou. 68,7 bilhões de reais de rombo fiscal, com recorde de arrecadação, né? Esse primeiro semestre teve 10% a mais de arrecadação, 9, 10% a mais que o ano passado, em valores reais, e ainda assim a dívida subiu absurdamente. É uma coisa assim impressionante, de fato. A comparação com o ano anterior deixa isso claro, né? Ano passado foi de 43 bilhões de reais o rombo, muita coisa já, por sinal, mas estamos falando de um aumento de 60% da dívida, do rombo, do déficit fiscal primário, valores primários ainda. Para esse primeiro semestre de 2024, mesmo você tendo aí, conforme eu falei, um aumento de arrecadação na ordem de 9, 10%, né? Só um governo extremamente incompetente é capaz de entregar números tão ruins assim, né? O tal do secretário aqui, né, o Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional, por sua vez falou hoje, apresentando os dados aí, né, que não, isso aqui não é um problema não, meu amigo, fica tranquilo, né? Isso não impede a meta de déficit zero ser atingida, porque é uma meta crível ainda, né? Uma coisa factual. Olha só que situação, né? Então, é um paradoxo de fato, né? Ele foi questionado por isso. A arrecadação subiu e o déficit aumentou também, né? As contas públicas ficaram mais desequilibradas. E ele falou que não, isso aí, você tem que colocar isso em perspectiva e tudo mais, né? Porque na verdade, como sempre, a culpa é do Bolsonaro, a gente está com herança fiscal lá da época do Bolsonaro, agora a gente tem que corrigir isso. Não é culpa nossa, não. Tem 1 ano e meio de governo Lula, mas a culpa não é nossa. Vai terminar o governo falando que a culpa é do Bolsonaro. Impressionante, né? E aí o mês de junho por si só foi uma catástrofe completa, né? 38,8 bilhões de reais de déficit. Não é pior do que o do ano passado, tá? Do ano passado foi 47 bilhões de reais, só que é o quarto pior para a série histórica, levando-se em consideração aí, né, obviamente que 2020 a gente tem que tirar disso aí. Então é o terceiro pior mês de junho desde que a série histórica foi iniciada lá em 97. Então tem quase 30 anos, quase 3 décadas, o terceiro pior cenário, com a arrecadação recorde, a maior arrecadação da série histórica, e o governo me entrega um número desse aqui, né? Uma coisa realmente absurda, grotesca, né? Então, qual que é a questão aqui? A receita líquida teve um crescimento em junho também, não só o semestre de maneira geral. É natural que haja aí um pagamento, um gasto extra em junho por conta do pagamento do 13º dos aposentados, que eleva aí, portanto, a despesa previdenciária e subiu consideravelmente, diga-se de passagem, né, um dos motores dos gastos do governo, inclusive aí neste ano. Olha só, os benefícios previdenciários, né, cresceram 40 bilhões de reais, né, uma montanha de dinheiro, sem dúvidas. Outras despesas aqui, 30 bilhões, precatórios quase 13 bilhões, o BPC 8 bilhões de reais aí, né? Enfim, uma coisa assim absurda de forma geral, e que, volto a dizer, para mim é o ponto mais importante disso aqui, que o governo Lula vai ter déficit, vai ter contas no negativo, vai fechar no vermelho. Isso todo mundo sabe, sempre foi assim. O ano passado foi um resultado catastrófico, 230 bilhões de reais de déficit primário. A dívida acumulada em 12 meses, o déficit, aliás, acumulado em 12 meses, está em 1 trilhão de reais, né? Então a gente sabe que não tem como ser diferente. O governo não vai mudar da água para o vinho, aliás, do xixi para o vinho, assim de uma hora para outra. Não tem como acontecer, né? O grande ponto que acho importante frisar nessa análise é que o governo está entregando esse resultado terrível, pavoroso, ainda que com recorde de déficit, ou seja, não é falta de dinheiro, muito pelo contrário, o governo tem dinheiro pra caramba, é falta de estruturar o orçamento, é falta de cortar gastos, é falta de uma eficiência, de uma gestão de qualidade, um bando de incompetentes, essa é a verdade
que resume o governo Lula de maneira geral, né? Então, é um resultado que a gente já esperava, portanto, catastrófico, obviamente, mas que tem tudo para piorar no segundo semestre, ao contrário do que o secretário lá do Tesouro afirmou, porque, na verdade, foi o que aconteceu no ano passado, né? O número aqui chegou em quantos que eu falei? 30 e poucos bilhões lá em meados do ano passado, né? O déficit estava nessa ordem de 43, bilhões de reais de déficit em 30 de junho, terminou 31 de dezembro com 230 bilhões, o que garante ao povo brasileiro que o governo Lula, na verdade, vai ter superávit primário agora no segundo semestre para equilibrar as contas dentro da possibilidade lá de até 28, 30 bilhões de reais de déficit, que é o que está previsto. Pois é, não tem absolutamente nada que aponte nesse sentido. Pelo contrário, os indícios que nós temos é de que, na verdade, as coisas vão piorar agora neste segundo semestre. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise. Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.